Estamos começando mais um programa Luz para os Meus Passos. É uma alegria imensa ter você aqui conosco, pela TV Canção Nova, também pelo meu canal do YouTube, Frei Gilson Barra Som do Monte, pelo canal do YouTube de Dom José Francisco Falcão. Seja muito bem-vindo, pegue a sua Bíblia, pegue o seu catecismo, pegue o seu caderno de anotações. Este é um programa onde a gente aprende muito. Eu conheço pessoas que estão assistindo esse programa e elas já dizem que tem um caderno já todo preenchido. Muita gente acompanhando o programa, muita gente. Já perdemos a noção das pessoas que acompanham semanalmente, não perdem um programa. Alguns vocês têm um programa ou outro, mas muita gente acompanhando toda semana. Deus abençoe você que está vindo aqui pela primeira vez e Deus abençoe você que acompanha semana a semana. Vale muito a pena, vale muito a pena. Toda vez que alguém me fala assim, Frei, eu não entendo nada da Bíblia, é tão difícil, não sei o quê, eu já indico esse programa. Eu falo, meu filho, hoje não temos mais desculpa para dizer que não tem estudo, não está disponível, tem que pagar. Aqui é disponível para você a hora que você quiser, principalmente pelo canal do YouTube, e não paga nada. Então não tem nenhuma desculpa para você, basta você sentar, abrir sua Bíblia, coração aberto, e você vai ouvindo os ensinamentos. Lembrando que aqui você pode ter uma segurança. Se você presta atenção, tudo que Dom José vai nos ensinando, ou está pautado na própria Sagrada Escritura, ou está pautado no Catecismo da Igreja Católica, ou está pautado nos padres da Igreja. Então, é seguro, tem solidez, e isso que deixa a gente muito feliz. Já recebi você, agora falta a gente receber Dom José Falcão, que está conosco aqui toda semana. Seja bem-vindo, Dom José, sua bênção. Que bom ter o senhor aqui de novo conosco. É uma alegria estar aqui, Frei Gilson. Deus abençoe sua vida. Estamos tratando um assunto muito especial, que é sobre pecado original. E nesse tema de pecado original, adentramos já no pecado dos anjos, né? Os anjos decaídos, e já vimos tantas coisas. Foi maravilhoso os programas passados. Terminamos o programa anterior com a seguinte pergunta: Satanás pode tudo? Ele tem poder infinito? Já respondemos isso, se você quiser saber, no programa passado. Hoje eu já pergunto para Dom José: por que Deus pôs a liberdade do homem à prova? Então Deus cria o ser humano livre, mas ele dá uma provocada. Por que tem que ter essa prova? Por que ele coloca essa prova sobre o ser humano? E também peço que o Senhor nos diga o que significa exatamente essa árvore da ciência do bem e do mal. O que ela simboliza? O que ela significa? Toda criatura é obrigada a reconhecer os seus limites, pelo menos físicos. Sim. O cachorro, diante de um muro de 6, 7 metros, ele instintivamente tem que reconhecer que não é capaz de dar um pulo para ultrapassar esse muro de 6 metros. A sua limitação física é um dado que ele nem questiona, ele nem vai tentar porque não consegue. A limitação faz parte da criatura. Ela não está em toda parte, ela não conhece tudo. Ela não sabe tudo, ela não pode tudo, ela tem os seus limites. E isso nem é preciso acreditar em Deus para reconhecer. Muito bem, e limite que Deus colocou na capacidade de comer? Ah, não, eu quero comer 100 pizzas hoje. Não tente, porque o seu organismo não vai comportar comer 100 pizzas. O limite mesmo que você esteja com muita fome, ele se impõe. E poderíamos pensar qualquer coisa relacionada à capacidade de enxergar, de ouvir, de falar, de cheirar, de andar, de correr, etc. A limitação faz parte da própria criatura, do ponto de vista do seu relacionamento com as demais criaturas. Quando o assunto é bem e mal, é preciso que a criatura saiba e lhe seja dada a possibilidade de ir até aqui e de não ultrapassar tal limite. Aí nós entramos numa realidade que
faz parte da pedagogia do Criador levar a criatura a reconhecer os seus limites morais. Isto é, você foi criado à imagem e semelhança minha. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. A criatura humana até então não sabia, e Deus quis, antes que ela pecasse, Deus quis que ela soubesse que também do ponto de vista moral, ela é limitada. E por isso estabeleceu um limite. Esse limite que não devia ser transposto, que não devia ser ultrapassado, porque é um limite a partir do qual se entra no âmbito divino. Que a criatura se mantivesse abaixo desse limite. Isso significa a árvore da ciência do bem e do mal. Vamos, então, ao Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 396. Aqui está, de uma forma bem melhor do que a minha, que acabou de imperfeitamente ser apresentada, a posição oficial da Igreja Católica respondendo à sua pergunta. Catecismo, parágrafo 396. Por que Deus quis estabelecer esse limite? E o que significa a árvore da ciência do bem e do mal? Deus criou o homem à sua imagem e o constituiu em sua amizade. Criatura espiritual, o homem só pode viver esta amizade com livre submissão a Deus. É isto que expressa a proibição feita ao homem de comer a árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia em que dele comeres, com certeza morrerás. A árvore do conhecimento do bem e do mal evoca simbolicamente o limite intransponível que o homem, como criatura, deve livremente reconhecer e respeitar com confiança. O homem depende do Criador, está submetido às leis da criação e às normas morais que regem o uso da liberdade. Pronto, então, até aqui. Ou seja, você depende do Criador, você não é o Criador. E não é o Criador que depende de você. Depois, você está submetido às leis da criação. Ou seja, você não inventa as leis. As leis precedem você. E depois, as normas morais. A sua liberdade precisa reconhecer que o critério bem e mal não vem de você. Não é você quem decide, é Deus. Sou eu. Pronto. Aqui está o limite. E foi tudo isso que eles quiseram transgredir. Ou seja, O diabo... eu quero definir o que é bom e o que é mal. Foi exatamente o que o diabo propôs para Eva e ela provou desse fruto, achou que era agradável ao seu paladar, tinha um sabor apetecível, comeu e deu ao seu companheiro e os olhos dele se abriram. Sim, aqui está, sim. Gente, então ficou muito claro aqui, né? O que significa essa árvore do bem e do mal, esse símbolo. O homem depende do Criador, está submetido às leis da criação e às normas morais que regem o uso da liberdade. Portanto, Dom José, pessoas entendem liberdade como não ter limites, e é totalmente contrário. A liberdade comporta limites. Esse raciocínio falacioso é exatamente aquele que agrada ao demônio. Ele quer que você tenha essa noção de liberdade, que é exatamente o oposto daquilo que Deus propõe para o homem. Uma liberdade sem limites seria libertinagem. Sim. É outra coisa. Sim, sim. Muito bom. Então, José, em que consistiu o pecado dos nossos primeiros pais? Podemos dizer que foi um pecado de desobediência? Porque no dos anjos vimos, nomeamos o pecado orgulho Soberba. e inveja. Inveja, sim. Em Adão e Eva, temos algum pecado? Desobediência é um nome correto dar a ele? A resposta está exata. Ordem dada, que foi violada, que foi desobedecida. O limite foi estabelecido, não comam,
porque no dia em que vocês comerem, vocês certamente morrerão. A ordem foi clara, não comam. Vamos ver a frase com todas as letras. Essa árvore, então, não simboliza Deus criando o mal, né? Porque muita gente podia pensar, Deus mesmo criou o mal, essa árvore é o mal. Não, veja. É o limite. Aqui, o mal enquanto bem e mal, enquanto categorias morais que são apresentadas para o homem como algo a ser cumprido e algo a ser evitado. Isto é, esse limite, esse discernimento entre o que é permitido e o que não é, o que é devido e o que não é, o que agrada a Deus e o que desagrada a Deus, quem decide é o próprio Deus, não o homem. Então, a árvore da ciência do bem e do mal não significa que Deus criou o mal, mas que Deus determina que isso é mal e Deus determina que isso é o bem. Ele é que estabelece esse critério, não o homem. Então, de forma alguma significa que Deus criou o mal. Não, essa categoria não existe na palavra de Deus, no relato da criação. E o mal seria a ausência de bem, nesse caso? A definição de mal que me agrada muito, que é a clássica no cristianismo, privatio boni, a privação do bem, é de Santo Agostinho. O mal, ele só pode ser compreendido à luz de um bem que foi privado. Não fazendo esse bem que eu estou te pedindo, automaticamente o mal é gerado. Na ordem que o Senhor deu, sim. Veja onde está aqui, vejamos... 3:3? Sim, que é a resposta da mulher. Sim, é a resposta que a mulher dá à serpente. Mas onde Deus dá ordem mesmo é no 2:15 e 16 ali, né? Leia, por favor. O Senhor Deus tomou o homem e colocou no jardim do Éden para cultivar o solo e o guardar. Sim. Deu-lhe este preceito: podes comer do fruto de todas as árvores do jardim, mas não comas do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, porque no dia em que dele comeres, morrerás indubitavelmente. Gênesis 2, de 15 a 17, correto. É o limite que já comentamos, né? Essa árvore da ciência do bem e do mal é esse limite. A partir daqui você não pode, ultrapassando isso não lhe é permitido, é proibido. Mantenha-se na sua condição de criatura, submeta-se ao Criador, reconheça as leis que regem você e toda a natureza, leis que são definidas, determinadas pelo próprio Deus, inclusive o discernimento entre o bem e o mal. Sim, o parágrafo 396 do Catecismo, lido por Vossa Reverendíssima ainda há pouco, é bem claro nesse sentido. Sim. Então, respondendo à sua pergunta, desobediência. Porque a ordem foi dada, não coma. Confirma isso o parágrafo 397 do Catecismo da Igreja Católica. O pecado de Adão e de Eva foi um pecado de desobediência. Leia. O homem tentado pelo diabo deixou morrer em seu coração a confiança em seu Criador. E abusando de sua liberdade, então tem como abusar, né? Aí abusando de sua liberdade, desobedeceu ao mandamento de Deus. Nisto consistiu o primeiro pecado do homem. Todo pecado daí em diante será uma desobediência a Deus e uma falta de confiança em sua bondade. Pronto, a definição de pecado é essa. É desobediência à lei de Deus. Sim. Nossa, aí continua, né? Neste pecado o homem preferiu a si mesmo e não a Deus. Com isso menosprezou a Deus, optou por si mesmo contra Deus, contrariando as exigências de seu estado de criatura e, consequentemente, de seu próprio bem. Constituído em estado de santidade, o homem estava destinado a ser plenamente divinizado por Deus, na glória, pela sedução do diabo, quis ser como Deus, mas sem Deus e antepondo-se a Deus, não segundo Deus, que o senhor já tinha explicado em programas passados. São Máximo, é a citação de São Máximo, confessor. Sim, sem dúvida. Muito bom. Podemos continuar? Avante, por favor. Eu tenho mais perguntas a fazer para Dom José. Você está gostando do programa? Programa maravilhoso. Tantas perguntas boas, hein? Eu diria que são perguntas quentes, perguntas boas. Eu quero perguntar então para Dom José, esse pecado de desobediência, então, seria uma tentativa
de ser como Deus. Aliás, eu acho que é o parágrafo que eu acabei me antecipando e lendo, não é isso? É o 398. Então, esse pecado dos desobedientes é essa tentativa, não deixar ser divinizado como Deus queria. Deus queria que nós chegássemos à semelhança a Ele, como o senhor também já citou em programas passados, 1 João capítulo 2. Seremos semelhantes a Ele porque o veremos como Ele é. Mas aqui não, aqui o ser humano então quer ser como Deus. Veja, o ser como Deus agrada a Deus, mas com certos limites. O último versículo do capítulo 5 do Evangelho segundo Mateus diz: sede perfeitos como vosso Pai Celeste é perfeito. Ou seja, Jesus quer que nós sejamos como o Pai, perfeitos. Sim. Só que submissos ao Pai, obedientes ao Pai, dóceis ao Pai, como filhos obedientes do Pai. O diabo vai e pega a primeira frase: você pode ser como Deus, mas sem Ele, contra Ele, concorrendo com Ele, desprezando a Ele, ignorando Ele. Veja, são as condições colocadas pelo demônio. Vocês serão como Ele. Jesus diz: sejam perfeitos como Ele. Mateus 5, último versículo. 45. Sede perfeitos, né? Sede perfeitos. O diabo diz: você pode ser perfeito. Só que as condições são outras. Não, desculpa, 48. 48. Sede perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Muito bem. Então, veja, toda a questão não é o querer ser, mas as condições para que isso aconteça. Então, me parece que Jesus ele vai citar essa citação junto com os fariseus, eu não sei, vós sereis como deuses, porque você se faz como Deus. E Jesus fala, mas vocês não lembram? Tem essa citação, não tem? Tem. Queira ler, por favor, parece que é João capítulo 10. João capítulo 10. Vejamos aqui, João capítulo... Versículo, acho que é versículo de 33 a 34, seria? João capítulo 10. Sim, leia. Os judeus responderam-lhe: não é por causa de alguma boa obra que te queremos apedrejar, mas por uma blasfêmia, porque sendo homem te fazes Deus. Replicou-lhe Jesus: não está escrito na vossa lei, eu disse, vós sois deuses. Salmo 81, 6. Quando a gente olha para o Salmo 81, versículo 6, a gente entende que quando Jesus fala aqui de deuses, é numa ironia, com relação aos juízes iníquos. Dê uma olhada no título do Salmo 81, na Bíblia Ave Maria, o julgamento divino contra os juízes iníquos, ou seja, juízes corruptos. Né? Aqui o autor do Salmo de Asaf, está no versículo 1, ele faz aqui, isso é uma reprimenda tremenda daqueles que se julgavam deuses. Então, aqui nós temos uma ironia. Eu disse, sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. É texto que vai ser citado por Jesus em João 10, 34, já citado por Vossa Reverendíssima. A palavra Deus aqui tem o sentido, digamos, pejorativo. Isto é, vocês pensam que são deuses, se acham deuses. Entendeu? O título Ou seja, eles estão na mesma do diabo. Sim. Querem ser deuses sem Deus. Exatamente. Tanto é que os opositores de Nosso Senhor, em outra ocasião, Jesus precisou dizer para eles e para os apóstolos: a ninguém vocês chamem com o nome de Pai, porque somente um é o Pai do céu. Isto é, eles arvoravam para si, exigiam que as pessoas os chamassem de Abá, por arrogância, por usurpação de um título que é exclusivo de Deus Todo-Poderoso. Isso, de forma alguma, Jesus, ao dizer isso, menospreza a possibilidade que nós temos, assegurada pela
pelo próprio Novo Testamento, São Paulo chama Abraão de pai de todos nós. Então, chamar Abraão de pai, de forma alguma, viola aquilo que Jesus disse: a ninguém chameis de pais. Por quê? Jesus se dirige àqueles que tinham a intenção de vaidade e de arrogância, exigindo que as pessoas os chamassem de pai. Mas isso já tergiversei um pouco. Voltando à questão dos deuses, vós sois deuses, quando Jesus diz isso, é preciso ir para o título do Salmo 81 para a gente compreender que aqui estamos diante de uma sarcástica ironia em desfavor daqueles contra os quais foi redigido o Salmo 81, os juízes iníquos que se achavam como deuses. Até porque é D minúsculo, né? É. Não é Sim, o D maiúsculo. Não, D maiúsculo, sim. Interessante. Eu acho que está explicado, Dom José. Vamos seguir. Sim. Desobediência, então, foi respondendo a sua pergunta. Isso. A resposta é sim. Desobediência foi o pecado dos nossos primeiros pais. Agora, Dom José, eu queria falar um pouquinho sobre as consequências do pecado original. O pecado original deixou consequências em nós. O senhor pode nos mostrar, no relato bíblico, quais foram essas consequências? Porque aí que está uma coisa perigosa e que aconteceu. Trouxe consequências. Uma delas, a gente já sabemos que é a morte. Porque o Senhor Deus já tinha advertido: no dia que comerdes, indubitavelmente morrerás. Morrerás. Sim. Essa foi a mais trágica consequência, né? Lembra-te que és pó e ao pó haverás de tornar. A primeira consequência foi aquilo de que fala São Paulo na carta aos Romanos, capítulo 3, versículo 23. Todos pecaram e estão privados da glória de Deus. Romanos 3, 23, por favor. Romanos 3, 23. Com efeito, todos pecaram e todos estão privados da glória de Deus. Perdeu-se a glória de Deus, perdeu-se a graça de Deus, perdeu-se a amizade com Deus, perdeu-se a intimidade com Deus. O homem não está mais no estado de pureza original. Essa pureza foi perdida. Segunda consequência, descrita no curioso episódio de o homem e a mulher, tendo ouvido os passos de Deus no jardim, se escondem. Sim. Colocam ramos, né, para cobrir as partes íntimas, e a presença de Deus provoca medo neles. Gênesis 3, de 9 a 10. Gênesis 3, de 9 a 10. O homem tem medo de Deus. O homem se afasta de Deus, o homem corre da presença de Deus. A presença de Deus intimida o homem. Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou-lhe: onde estás? E ele respondeu: ouvi o barulho dos vossos passos no jardim, tive medo, porque estou nu e ocultei-me. Bem, aqui são as principais, digamos assim, consequências, as imediatas, porque depois o Senhor Deus vai dizer: trabalharás com o suor do teu rosto, a tua mulher vai se inclinar para ti, tu trabalharás a terra com o suor, a terra vai ser hostil, mas ainda vamos tratar disso. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 399, estamos a 3 minutos do final desse bloco, mas dá ainda para expor, respondendo a sua pergunta, as primeiras consequências, vamos dizer assim, do pecado. A Escritura mostra as consequências dramáticas desta primeira desobediência. Adão e Eva perdem de imediato a graça da santidade original. Têm medo deste Deus, da qual fizeram uma falsa imagem, a de um Deus enciumado de suas prerrogativas. Aqui foi a mentira da serpente, né? Não, Deus sabe que no dia em que vocês comerem, vocês serão como Ele, conhecedores do bem e do mal, enfim, Ele tem ciúme de vocês. Nossa. É um Deus, tá? Ou seja, ela criou uma imagem errada de Deus, um Deus que tem ciúme dos poderes dele, não quer perder, não quer ceder, por isso ele faz esse tipo de ameaça, essa chantagem, etc. A mulher, iludida pela serpente, acreditou nessa mentira. Sim. Ele virou o pai da mentira mesmo, né? Ele é o pai da mentira. É mentiroso desde o... Sim. Bem, estamos a
1 minuto, pouco de 2 minutos do final. Não dá mais para nada, né, Dom José? Não dá. Mas olha, próxima pergunta que eu vou fazer a Dom José, já vou dizer aqui para você, é o seguinte: foram somente essas consequências ou existem outras? Porque ele mesmo disse, foram as primeiras. Queremos saber um pouquinho mais dessas consequências. Consequências essas que atingiram a minha vida e atingiram a sua vida, né? Romanos 5:12. Todos pecaram e agora essa morte passou a todo o gênero humano. Romanos 3:23. Todos ficaram privados da glória de Deus. Então é muito importante a gente estar estudando isso. O pecado original, de fato, era um assunto que precisava ser abordado aqui e estamos fazendo isso com muita profundidade, com o catecismo, com a Bíblia, com os padres da igreja, e é muito bom ter você aqui, tá? Então, nós vamos fazer um breve intervalo e a gente já retorna estudando mais sobre o pecado original. Estamos de volta ao programa Luz para os Meus Passos. É muito bom ter você aqui conosco. Estamos estudando sobre o pecado original. Estamos vendo as consequências do pecado original. O pecado dos nossos primeiros pais trouxeram consequências, eu poderia dizer, terríveis. Consequências, aliás, é bom a gente entender isso. Todo pecado traz consequências. As pessoas de hoje acham assim, não, vamos pecar e não vai dar nada. E alguns até pensam, já encontrei muita gente assim, não, a gente peca e depois a gente confessa. Como se pecado fosse assim, você faz e não vai acontecer nada. Todo pecado tem consequência. Todo pecado tem consequência. E o de Adão e Eva teve uma consequência muito grande, inclusive na nossa vida, porque são os nossos primeiros pais. É deles que a humanidade toda veio. Então, eu quero continuar perguntando para Dom José Falcão, porque já nos disse algumas consequências, mas eu creio que temos mais consequências que o pecado original trouxe. No próprio relato do capítulo 3 do livro do Gênesis, nós já percebemos com clareza o drama, as consequências. Me permita, vamos fazer uma leitura rápida e eu escolhi alguns versículos. Capítulo 3, que é o capítulo da culpa original. No versículo 7, nós temos uma consequência. Nos versículos de 11 a 13, temos também mais consequências. No versículo 16, temos consequências. Nos versículos 17 e 19, temos consequências. É desgraça demais, né? É muito. É muita desgraça, meu Deus do céu. Além da morte. A morte nem se discute. Lembra-te que és pó e ao pó haverá de tornar. Que é a última frase, aliás, que Deus Todo-Poderoso vai dizer ao homem e à mulher. E depois vai expulsá-los do paraíso e vai colocar um anjo com a espada flamejante. Isso é uma consequência também. Consequência também, não pode mais ter acesso à árvore da vida, sim, que está no jardim. E o anjo foi colocado ali na porta para que o homem e a mulher não tivessem acesso, exatamente. Vamos então a primeira, versículo por versículo, tá bem? Vamos ao versículo 7. Então os seus olhos abriram-se e, vendo que estavam nus, tomaram folhas de figueira, ligaram-nas e fizeram tangas para si. O domínio das faculdades espirituais da alma e do corpo é rompido. O homem antes, diz o texto, eles estavam nus e não se envergonhavam. Lembra disso? Sim. Ou seja, não há malícia, não há maldade. O homem, então, se reconhece culpado e foge, e vai se esconder, vai para a moita. Essa é a primeira consequência. Agora, aquilo que São Paulo vai dizer no capítulo 7 da Carta aos Romanos, eu conheço o bem que quero e faço o mal que não quero. Quem me livrará desse corpo de morte? Lembra disso? Sim. Agora, essa indisposição, essa contradição, conflito é melhor. Conflito entre os apetites do espírito e os apetites da carne.
Agora, então é aqui que entra todo esse drama de Paulo na carta aos Gálatas, Romanos. Sim. Aqui entrou o conflito entre espírito e corpo. Sim, essa é a primeira coisa. Vamos agora aos versículos de 11 a 13, porque vem mais desgraça por aí. O Senhor Deus disse: quem te revelou que estavas nu? Terias porventura comido do fruto da árvore que eu te havia proibido de comer? O homem respondeu: a mulher que puseste ao meu lado apresentou-me deste fruto e eu comi. Pois é. Aqui agora nós temos o homem que não se entende com a mulher, não assume seu erro, bota a culpa na mulher e ainda deixa um tiquinho de culpa para Deus. Sim. A mulher que tu me deste, ou seja, esse estrupício, se o Senhor tivesse colocado aqui perto de mim, eu não tinha pecado. Em outras palavras, é isso. Sim. Ou seja, ele não assume o seu erro, não responde à pergunta do Senhor. O que foi que você fez? A pergunta é, qual é? Versículo 11, o Senhor: quem te revelou que estava? Terias tu, porventura, comido do fruto da árvore que eu tinha te havido proibido de comer? Qual era a resposta mais plausível? Comi. Sim, fui eu. Mas ele não diz isso. Ele bota a culpa nela. E ainda bota a culpa em Deus. Sim. Repare a frase: a mulher que puseste ao meu lado. Não é mau caráter? A culpa é sua. A culpa é sua. Ou seja, você não se assume, bota a culpa na mulher e bota a culpa em Deus. Avante. O Senhor Deus disse à mulher: por que fizestes isso? A serpente enganou-me, respondeu ela, e eu comi. A mulher não responde e bota a culpa na serpente. Um botando a culpa no outro. Um botando a culpa no outro. Até hoje é assim. Sim, você leva com a barriga, eu não. Eu fiz, mas... Né? O marido trai a esposa. Não, eu fui dormir com a outra, mas porque você é frígida. Não, mas eu sou frígida porque você é mau caráter. Aí um bota a culpa no outro, etc. E o diabo, ninguém assume, e você bota a culpa no outro, e a situação se agrava, etc. É isso que a gente percebe como consequência do pecado, não é? Você ataca o outro, bota a culpa no outro, não se assume, não reconhece o seu erro e assim por diante. É um drama terrível. Sim? Versículo 13. Agora vamos pular para o versículo 16. Disse também a mulher: multiplicarei os sofrimentos de teu parto, darás à luz com dores, teus desejos te impelirão para o teu marido, e tu estarás sob o seu domínio. Cupidez e dominação são consequências também do pecado. Parto com dor, a inclinação, o relacionamento indevido, às vezes doentio, às vezes marcado por agressão, por violência, por humilhação e assim por diante. Todos esses dramas entram como consequência do pecado. O versículo 16 é... Aqui quando fala, os desejos da mulher vão te impelir para o teu marido, seria o quê? Vamos ler de novo o versículo 16. Disse também a mulher: multiplicarei os sofrimentos de teu parto, darás à luz com dores, teus desejos te impelirão para o teu marido, e tu estarás sob o seu domínio. O desejo do ato sexual dentro do matrimônio em si não é pecaminoso. O problema não está no desejo. O apóstolo Paulo diz na primeira aos Coríntios, capítulo 7, que o homem casado não recuse o ato sexual com a esposa, a não ser por um breve tempo com o consentimento de ambos e para se dedicar à oração. E depois voltem a se unir, para que Satanás não vos tente com a sua incontinência, com a vossa incontinência. Vamos ver daqui a pouco esse texto da 1 Coríntios, capítulo 7. O problema não está no desejo, está no domínio. Leia a frase toda. Leia a frase toda. Teus desejos te impelirão para o teu marido. Até aqui nenhum problema, me parece. Sim. Mas, e tu estarás sob o seu domínio. O homem vai dominar a mulher. Aqui teríamos, não sei se a palavra, é porque essa palavra é atual, sei lá, machismo. Ou então, machismo é muito pouco. Eu diria que um homem que domina uma mulher, na verdade, a tem não como um ser humano cujos direitos e deveres são idênticos na vida matrimonial, segundo a visão bíblica, judaica também e cristã. Mas aqui, domínio é algo pejorativo. Sim. Dominar uma pessoa é subjugá-la,
é tratá-la com desrespeito, é agredi-la, é escravizá-la, enfim, não tratá-la com o devido respeito e assim por diante. Então, a frase, me parece que o agravante, o grave da frase não é o desejo que impele. E vamos ver daqui a pouco que esse desejo é legítimo dentro do matrimônio, o ato sexual entre os dois. O homem deixa seu pai e sua mãe e se une à sua mulher. O problema aqui está no domínio. Agora eu posso entender, então, esse teus desejos te impelirão para o teu marido, tal, também naquele sentido de perderam a harmonia entre os dois? Já não é mais harmônico, agora... A perda da harmonia eu não consideraria nesse versículo, eu consideraria nesse diálogo do Senhor Deus com ele, o mau caráter que não se assume, Sim. e dela, que também não assume. Ali, um fica contra o outro. A outro. tensão está um pouquinho lá atrás. Sim. Agora vamos somente para completar, grave aí, porque depois, somente para nós mostrarmos, ainda temos os versículos 17, o 19, mas vamos dar somente um saltinho na 1 Coríntios, capítulo 7. 1 Coríntios, capítulo 7. 1 Coríntios, capítulo 7. Versículos de 5? Não, de 3 a 5. O marido cumpra o seu dever para com a sua esposa, e da mesma forma também a esposa o cumpra para com o marido. Repare que a visão cristã do matrimônio, ele tem obrigações para com ela e ela tem obrigações para com ele. Está claro? Sim. Não são obrigações unilaterais, somente ele tem e ela não, e somente ela tem e ele não. Não. O texto é extremamente equilibrado para os dois lados. Avante. A mulher não pode dispor de seu corpo, ele pertence ao seu marido. E da mesma forma, o marido não pode dispor de seu corpo, ele pertence à sua esposa. Pronto, casou no religioso, esqueça isso de que o corpo é seu. Não é. O corpo é de Deus porque criou você e o seu corpo pertence ao seu esposo. Ah, mas é assim? Está escrito. O meu corpo, deve dizer a esposa cristã, pertence ao meu esposo. E o esposo cristão deve dizer 24 horas por dia, o meu corpo é propriedade, pertence à minha esposa. E só a minha esposa. Só a minha esposa, é exclusivo, direito exclusivo, sim. Avante. Agora, versículo 5. Não vos recuseis um ao outro, a não ser de comum acordo, por algum tempo. E aqui, para deixar mais claro para as pessoas, está falando de sexo, né? De relação sexual, né? Sim. Para ficar claro que, às vezes, alguém não está entendendo. Não vos recuseis um ao outro, a não ser de comum acordo, por algum tempo, para vos aplicardes à oração, e depois retornai novamente um ao outro, para que não vos tente Satanás por vossa incontinência. Pronto. Então, em termos de ato sexual, o esposo não pode recusar a esposa. E a esposa não pode recusar o esposo. A não ser em 3 circunstâncias. Por um breve tempo, para se dedicar à oração e em comum acordo. E depois voltem a se unir. A regra é o ato sexual sempre. A exceção é recusar-se com 3 condições. Doença grave. Doença, sim. Vários motivos. Sim. Para se dedicar à oração por um breve tempo e com o consentimento de ambos. E São Paulo faz uma advertência. Não passem muito tempo sem o ato sexual, porque o diabo está aí. E ele tenta com a incontinência. Vocês vão acabar, enfim, não vou entrar em detalhes, estamos diante de uma TV e esse vídeo vai ficar por toda a eternidade. Mas é isso de dizer que o ato sexual dentro do matrimônio é pecaminoso. Não vos recuseis. Voltai a unir-vos. Se vos recusardes durante um breve tempo, com consentimento de ambos e para se dedicar à oração. Bem, voltemos agora. Eu citei esse texto justamente para mostrar que o desejo do homem para com a mulher
E vice-versa, dentro do matrimônio cristão, é legítimo. Dentro do matrimônio, instituição natural, é legítimo. O problema lá atrás está no ele vai dominar você. O problema é o domínio. Voltemos agora... Mas foi importante o senhor falar isso, porque tem gente até hoje que acha que o pecado de Adão e Eva era sexo. Não foi. Foi desobediência. Exato, tem nada a ver. Foi desobediência. Até porque Deus pediu para eles se unirem, fazerem sexo. Deus uniu, o homem deixa seu pai crescer e multiplicar, etc. Sim. Voltemos agora a Gênesis capítulo 2, capítulo 3. Versículo 17. 17, por favor. E disse em seguida ao homem: por que ouviste a voz de tua mulher e comeste do fruto da árvore que eu te havia proibido de comer? Maldita será a terra por tua causa. Tirarás dela com trabalhos penosos o teu sustento todos os dias de tua vida. A criação vai se tornar para o homem algo estranho e algo hostil. Sim, antes do pecado, o homem podia dispor de todos os frutos do jardim, de tudo aquilo que está no paraíso, no Éden, sem nenhum esforço, sem nenhum sacrifício, sem nenhuma dificuldade. A partir de agora, você vai sofrer, você vai suar, a terra vai ser hostil. Nem sempre ela vai dar os frutos com tanta facilidade como você. Até hoje, desfrutou deles. É outra consequência, sim. Pule agora Eu fui na Terra Santa, fui em Israel. Israel. Eles explicavam lá que lá não tem uma alta tecnologia para poder frutificar coisas em algumas terras lá. Ou seja, sim, é muito difícil. Esteve em algum kibbutz, uma espécie de cooperativas. Era uma estrada e falaram, aqui não dá nada, só se fizer com alta tecnologia, mas Israel descobriu qual é a tecnologia, ou seja, a terra não dá. Só se você, com muito trabalho, muito custo... Não apenas em Israel, mas toda a face da terra, né? Ainda que essa terra seja muito produtiva, enfim, você precisa de insumos agrícolas, você precisa contratar trabalhadores, você precisa arar a terra, você precisa ter paciência. Às vezes vêm os fungos, vêm os bichos, vêm os gafanhotos, etc. Às vezes é o vizinho, às vezes são os animais, às vezes chove demais, às vezes chove de menos, às vezes a terra... esse é o drama que se introduziu na relação do homem com a natureza. Isto é, a natureza vai oferecer para você as condições. Agora, você vai ter que sofrer bastante. Você vai ter que sofrer bastante. Eita, aqui foi muita consequência. Sim. E chegamos ao versículo 19, queira vossa reverendíssima ler. Comerás o teu pão com o suor do teu rosto, até que voltes à terra de que fostes tirado. E agora a pior das consequências? Porque és pó, e pó te hás de tornar. Pronto. Comer o pão com o suor do rosto. Então, para você ter o seu salário, para você fazer a sua feira, para você ir ao supermercado, quitar os seus débitos, pagar a conta de telefone, de luz, de água, enfim, vai ter que suar, vai ter que penar. E isso até ao fim da vida. É a penúltima consequência. E a pior de todas, és pó e ao pó haverás de tornar. Mas nada está perdido, porque no versículo 15 tem alguma coisa, e não vamos tratar dela agora, vai mais para frente, porque as perguntas disparadas sem piedade de Vossa Excelência, ainda tem algumas aqui contra mim. Então, seriam essas as grandes consequências, que foram várias, né? Foram várias. A morte é a pior de todas, o famoso texto de Romanos 5, versículo 12, a morte entra na história da humanidade, assim como pela desobediência de um só homem, o pecado entrou no mundo e pelo pecado a morte. Sobre isso, eu queria que Vossa Reverendíssima lesse o parágrafo 400 do Catecismo, porque primeiro, eu acho que estamos na pedagogia certa. Primeiro, Bíblia, depois o magistério da Igreja. Como já lemos a Bíblia, agora vamos ver a síntese que o Catecismo dá sobre, respondendo às suas perguntas, quais as outras consequências do pecado original. 400, né? 400. A harmonia na qual estavam, estabelecida graças à justiça original, está destruída. O domínio das faculdades espirituais da alma sobre o corpo é rompido. A união entre o homem e a mulher é submetida a tensões. Suas relações serão marcadas pela cupidez. Cupidez é essa palavra
ela significa o quê? A cupidez é a inclinação desregrada do apetite sexual. Ah, Inclinação desregrada do apetite sexual. entendi. Isto é, o sexo desejado e feito de uma forma contrária à lei do Criador, Uhum. à vontade do Criador. Então, suas relações serão marcadas pela cupidez e pela dominação. A harmonia com a criação está rompida. A criação visível tornou-se para o homem estranha e hostil. Por causa do homem, a criação está submetida à servidão da corrupção. Enfim, se realizará a consequência explicitamente anunciada para o caso de desobediência. O homem voltará ao pó do qual é formado. A morte entra na história da humanidade. É esse o drama. Realmente, o capítulo 3 é dramático. É trágico, é horrível, se bem que no versículo 15, porém, inimizade entre o homem e a mulher já é outra realidade, mas ainda estamos no drama. Sim, foi tudo isso, ainda tem mais. Isto é, o mundo vai ser invadido, mas isso já vai ser a próxima pergunta de Vossa Reverendíssima. Se tem mais ao longo das gerações posteriores, porque vamos entrar Caim, Abel, depois vai vir Noé, o dilúvio, etc. Depois a Torre de Babel, depois toda a história, o Antigo Testamento, né? Antes e depois de Abraão, todas as vicissitudes, os dramas, as quedas, os escândalos, etc., até o fim do mundo, Mas, atenção, o diabo não tomou conta da história, não. O diabo não é o senhor da história. Nunca foi, nem será, porque vai haver uma intervenção ainda no capítulo 3, versículo 15, no monólogo do Senhor Deus à serpente. Eu vou continuar perguntando, ainda Claro. temos tempo. Há mais alguma consequência de pecado original, Dom José, para toda a humanidade? Toda a Escritura, ela mostra uma multiplicação, uma invasão, uma proliferação, se nós quisermos, do pecado na história da humanidade até Abraão, e depois especificamente de Abraão até nosso Senhor Jesus Cristo, a história de Israel, a história do povo eleito. E também temos que considerar também que após nosso Senhor Jesus Cristo, o drama do pecado, na própria pregação de Jesus e na pregação dos apóstolos, nós temos sim o reconhecimento dessa realidade. Jesus vai falar disso, não é aquilo que entra no homem que o torna impuro. Jesus vai falar onde está essa invasão, onde ela se aloja, onde ela reside. São Paulo, em várias ocasiões, vai falar da relação de determinados pecados às obras da carne. Lembra disso na carta aos Gálatas? Sim. Tantos outros textos do Novo Testamento que atestam, que comprovam essa multiplicação de pecados. Me permita, estamos a 4 minutos e 44, no parágrafo 401 do Catecismo da Igreja Católica, nós temos essa realidade extremamente dramática da invasão do pecado no mundo. Ele se multiplica, se nós quisermos, ele se reinventa e assim por diante. Parágrafo 401. A partir do primeiro pecado, uma verdadeira invasão do pecado inunda o mundo. O fratricídio cometido por Caim contra Abel. A corrupção universal em decorrência do pecado. Dilúvio. Na história de Israel, o pecado se manifesta frequentemente e, sobretudo, como infidelidade ao Deus da aliança e como transgressão da lei de Moisés. Todas as aberrações de idolatria, de desobediência, de ofensa a Deus e ao próximo no Antigo Testamento. Mesmo após a redenção de Cristo, o pecado... Veja, mesmo após a redenção, né? Ou seja, exatamente. Mesmo Jesus vindo, morrendo na cruz. Sim. Mesmo após a redenção de Cristo, o pecado se manifesta de muitas maneiras entre os cristãos. A Escritura e a tradição da Igreja não cessam de recordar a presença e a universalidade do pecado na história do homem. E essa frase agora vai ser de... Gaudium et Spes, do Concílio Vaticano II. O que nos é manifestado pela revelação divina concorda com a própria experiência. De fato, o homem, olhando para seu coração,
descobre-se também inclinado ao mal e mergulhado em múltiplos males que não podem provir de seu Criador, que é bom. Muitas vezes, recusando-se a reconhecer Deus como seu princípio, o homem destruiu a devida ordem em relação ao fim último e, ao mesmo tempo, toda a sua harmonia consigo mesmo, com os outros homens e com as coisas criadas. Esse é o drama e vai ser assim, mesmo sabendo que Jesus morreu na cruz, redimiu-nos pelo seu sangue precioso, pagando o preço altíssimo do nosso resgate, que é o seu sangue. A humanidade deve conviver deve não no sentido de necessidade ontológica, mas fática, moral, porque o homem está sem a graça de Deus, ele não é capaz de fazer o que agrada a Deus, e quanto mais ele se distancia na desobediência, no confronto, no insulto, na oposição, na rebelião a Deus, ele não somente perdura no pecado, mas pode agravar a sua situação e a dos demais. Esse é o drama que a humanidade deverá conviver até a vinda do Filho do Homem. Não é a segunda vinda do Filho do Homem. Não é, evidentemente, o último capítulo, sim, porque até agora, de propósito, não chegamos no versículo 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, que é o começo, o proto-evangelho, o primeiro anúncio do evangelho, que vai atingir o seu ápice em nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, tudo que nós estamos conversando, José, vai totalmente contrário ao que nós estamos ouvindo no mundo de hoje. Porque o mundo de hoje diz que não tem mais pecado, que tudo, no máximo, é uma falta psicológica, no máximo ou seja, não tem mais pecado. Então, tudo que nós estamos estudando aqui contrapõe todo esse ensinamento do mundo. O pecado existe. O pecado existe, à luz da fé. Nós somos pessoas de fé, pregamos o que diz a Escritura, pregamos o que diz a Igreja. O demônio existe, o pecado é uma realidade, ofende a Deus. Universal, né? A universalidade do pecado é um dado inquestionável da história, mas esse não é o capítulo final. O capítulo é sempre alvissareiro, cheio de esperança, de júbilo. Cristo Jesus já venceu o pecado, o demônio e a morte. Mas isso é assunto para outros programas. Minha gente, que bom. Uma alegria estar com você. Deus te abençoe. Olha, semana que vem a gente se encontra de novo. Avise para os seus amigos, avise para as pessoas da sua igreja, da sua paróquia, do seu grupo de oração, da sua pastoral. Esse programa, ele tem que se tornar cada vez mais conhecido, tá bom? Vale a pena. É um programa que eu amo estar aqui, estudando com você a Palavra de Deus, Catecismo da Igreja Católica, Padres da Igreja. É maravilhoso. Então, até semana que vem, se Deus quiser, vamos pedir a bênção de Deus. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.